Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Para mais dignamente celebrarmos a Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Senhor Deus omnipotente, que neste dia revelastes o vosso Filho unigênito aos gentios guiados por uma estrela, a nós, que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao teu redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invar-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Efá, virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ó Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão de servir. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça de Deus que me confiou o vosso favor. Por uma revelação foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos, apóstolos e profetas. Os gentios receberam a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa. Em Cristo, Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente.
Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos, hoje reunimos-nos na Igreja para celebrar a Eucaristia e hoje, de um modo particular, a solenidade da Epifania do Senhor. E Epifania significa manifestação, o Deus que se manifesta, o Deus que se dá a conhecer, o Deus que encarnou, que nasceu de uma mulher, que vem para falar a mesma linguagem que nós e que vem para falar conosco de um modo direto. Agora, Deus não manda um profeta. Agora, Deus não tem um enviado qualquer. Ele coloca o seu Filho num diálogo aberto com todos os povos, com todas as gerações, de modo a que, através da palavra humana, todos os homens e todas as mulheres compreendam aquilo que o Senhor nos oferece a cada um de nós. E esta oferta, neste tempo natalício, para cada um de nós, é a nossa própria salvação. É a instauração de um reino que começa já, aqui e agora, nas nossas obras, nas nossas palavras, na forma como cada um de nós acolhe o irmão e a irmã, reconhecendo o rosto de Cristo em cada um deles. Mas neste dia em que celebramos a Epifania do Senhor, recordamos também o dia em que os 3 reis magos chegaram junto de Jesus. E estes 3 reis magos estavam nas suas terras e, embora fossem homens sábios, não tinham o conhecimento total. Sabendo do nascimento de um grande rei, tinham a curiosidade em saber onde ele estava, como é que ele seria e o que ele apresentava. E, ao mesmo tempo, como sábios, os reis magos queriam também deixar os seus presentes junto daquele que seria o grande rei. Ora, nas suas inquietações e nas suas dúvidas, eles querem colocar-se a caminho, mas nem sabem para onde se devem dirigir. É então que se apercebem que será uma estrela que os irá guiar até ao local onde encontrarão este Deus que se fez menino. E pelo caminho ainda param em Jerusalém para dizer ao povo e ao rei, aos sacerdotes, aos doutores da lei, a todos aqueles que se encontravam por ali: onde está o vosso rei? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Não foi Jesus que trouxe esta boa nova ao povo de Jerusalém. São os próprios reis magos que, ao perguntarem por este rei que nasceu, informam aquele povo de que eles têm um novo rei e eles nem sabiam que este rei tinha nascido. Os levitas e os príncipes dos sacerdotes, os escribas, melhor dizendo, homens conhecedores da Sagrada Escritura, conseguiram dizer ao rei Herodes
que ele só poderia nascer em Belém, porque o profeta tinha escrito que Belém não era uma cidade menor, porque de lá sairia um grande chefe, um grande rei. Belém, que é também a cidade de David a quem Deus tinha feito a promessa de lhe dar um descendente, aquele que seria o rei eterno. Ora, estes príncipes, os sacerdotes e escribas sabiam que Jesus iria nascer em Belém e mesmo confrontados com esta boa nova do nascimento do Messias, não foram a Belém procurá-lo. São os reis que estão ansiosos por encontrá-lo e depois de mandados e deixados ir pelo próprio rei Herodes, que vão à procura deste menino para Belém. E eis que a estrela se coloca sobre o sítio onde se encontra Maria, José e Jesus. E esta história de há 2000 anos atrás pode parecer não ter nada a ver com a nossa vida. No dia de Natal recordo de ter-vos dito que uma das nossas maiores dificuldades nos tempos de hoje é olharmos para o presépio e pensarmos que aquilo é um cenário de há 2000 anos e não nos reconhecermos e nos revermos nas pessoas e nas personagens que lá se encontram, naquelas figuras que temos na nossa casa nos presépios, Maria, José, o menino Jesus. Hoje, de um modo particular, olhamos para os 3 reis magos que saíram das suas terras, saíram do seu comodismo, saíram da sua segurança, rumo ao desconhecido, pois nem sabiam o caminho que teriam que atravessar, nem as dificuldades que iriam encontrar pelo caminho. A única coisa que eles sabiam é que iriam encontrar um grande rei. Nas suas dúvidas e inquietações, colocam-se a caminho. Mesmo sem saber o caminho, chegaram a Jerusalém e, a partir daí, a Belém, onde encontraram o menino Jesus. Depois, avisados em sonhos, regressaram às suas terras por um caminho diferente, não pelo mesmo caminho. E dizia eu, hoje olhamos para os Reis Magos e podemos ver a nossa própria vida. Eu até vou-vos dar um exemplo de coisas do dia-a-dia para ser mais fácil exemplificar como podemos ver a nossa vida na vida destes Reis Magos. Os jovens e as donzelas de hoje muitas vezes pensam nos príncipes e nas princesas que irão encontrar num futuro, com quem irão fazer a sua vida, com quem irão constituir uma família. E será ele jeitoso e um homem forte e capaz de ser o pai dos meus filhos? Pensará ela. E pensará ele, será ela formosa, bonita, uma mulher arrematada que saiba fazer a comida e tratar da roupinha? De preferência, uma mulher inteligente, capaz de gerir uma casa? E, o mais importante de tudo, a mulher com as qualidades suficientes para ser a mãe dos meus filhos? E esta é uma inquietação no coração de muitos, jovens e jovens dos dias de hoje, se calhar não colocada da maneira como o Sr. Padre colocou, muito elaborada, mas acaba por ser uma inquietação nos corações dos jovens de hoje. Tal como a inquietação de querer encontrar este grande rei que os magos tinham. Então os magos queriam encontrá-los e viram uma estrela que os guiou. E o que é que guia um jovem e uma jovem nos dias de hoje a encontrar então a sua cara metade? Pois pode ser o autocarro que leva para a escola, pois podem se conhecer no autocarro, também se podem conhecer na escola, pode ser até num bailarico ou numa tourada na nossa terra, onde cruzam os seus olhares pela primeira vez e se encontram, e várias podem ser as formas e os lugares onde se vão encontrar pela primeira vez, onde vão trocar um olhar e onde ficarão presos 2 corações. E depois de se encontrarem, e depois de decidirem se unir, e depois de decidirem formar família, já não voltam pelo mesmo caminho. Isto é, já não voltam a ter uma vida de solteiro. Porque as responsabilidades e porque a vida aparece de um modo diferente numa vivência de amor, não sozinho, mas a 2. Olhar para os Reis Magos no dia de hoje é olhar para as nossas próprias vidas, nas alegrias e nas tristezas, nas vicissitudes e nos festejos, como neste tempo natalício em que cada um de nós encontrou junto dos seus amigos e família um motivo para comemorar. O nosso Rei, o Salvador, nasceu. Que hoje também nós saibamos deixar o presente mais importante que temos para entregar ao Jesus no presépio, o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos caríssimos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso por seu Filho, verdadeira luz das nações, e supliquemos-lhe que derrame em abundância sobre os homens e mulheres do mundo inteiro a santidade, a paz e o bem-estar, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que atendam aos sinais do nosso tempo e manifestem a luz de Deus entre as nações, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos continentes e pelos povos em conflito, para que os seus responsáveis não se cansem de procurar o bem precioso que é a paz, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por aqueles a quem a estrela da fé vai guiando até junto de Maria e de Jesus, para que aprendam a adorá-lo e a servi-lo, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, e pelos que choram alguém a quem amavam, para que Deus se lhes revele e os conforte, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que acreditamos no mistério de Deus e que veio ao mundo e se fez homem, para que Ele nos dê a glória prometida, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as preces que vos dirigimos pela Igreja e pelo mundo e fazei que, procurando a vossa luz, percorramos os caminhos da verdade que o Espírito Santo nos revela. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e manifestando na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que o vosso Filho unigênito, eterno convosco na glória, se manifestou visivelmente na realidade da nossa carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, celebrando de um modo particular por alma de Maria Irene Martins da Silva e Serafim Gomes, celebrando por alma de Eleutério Martins, pais e sogros, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Um só coração e numa só alma, vamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.
Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre e em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe.